Olá, boas-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, essencial para quem está estudando direito ou mesmo para entender como o Brasil funciona. A Constituição. Oi, pois é, um tema-chave mesmo. Nossa ideia aqui é pegar o conceito, sabe, destrinchar o que é a Constituição de verdade, porque ela é tão importante e como ela impacta a nossa vida, o sistema jurídico todo, com base em material de referência, claro. Ok, vamos desmembrar isso. Vamos sim. E é fundamental, né, começar entendendo que a Constituição não é só mais uma lei no meio de tantas outras. Não mesmo. Ela é a norma que funda tudo, sabe? É tipo a espinha dorsal do Estado. É ela que organiza, que dá a base para todo o resto do direito existir, de forma válida. Hum. É o que separa um sistema jurídico legítimo, baseado em regras, daquela coisa de poder arbitrário, da vontade de quem manda, né? Exatamente. E buscando uma definição mais, assim, jurídica, a gente encontra isso. A Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado. Ponto. Fundamental e suprema. Essas duas palavras são cruciais. Sim. E a função dela seria, então, organizar os poderes do Estado, executivo, o legislativo, o judiciário, definindo o que cada um faz. Isso, a estrutura básica de poder. Mas não só organizar, né? Ela também limita a atuação desses poderes. E, talvez o mais importante para o cidadão comum, ela protege os nossos direitos. Perfeito. E essa característica de ser suprema, isso nos leva direto para a ideia da supremacia constitucional. É um conceito central. Supremacia. Quer dizer que ela está acima de tudo? Exatamente. E isso funciona de duas maneiras, basicamente. Primeiro, tem a supremacia formal. Isso tem a ver com a hierarquia das normas. A Constituição está lá no topo mesmo. Certo. E para mudar a Constituição, o processo é muito mais complicado, mais solene, do que para mudar uma lei comum. É o que a gente chama de rigidez constitucional. Entendi. A forma de alterar é mais difícil, o que dá uma estabilidade para ela, imagina. E a outra forma de supremacia? É a supremacia material. Aí o foco muda um pouco. Não é só a forma de mudar, mas o conteúdo dela. Ah, o que está escrito nela. Isso, os princípios, os valores, os direitos fundamentais que estão na Constituição. Todo esse conteúdo tem que guiar, tem que validar o resto do sistema jurídico. Nenhuma lei, nenhum decreto, nada pode ir contra o que a Constituição diz em termos de conteúdo. Faz sentido. O fascinante aqui é justamente isso. Como essa dupla supremacia, formal e material, não só organiza tudo, mas dá legitimidade, dá coerência para todo o sistema de leis do país. É o que garante que o direito não seja um caos, né? Totalmente. E para a gente entender melhor como ela é por dentro, essa Constituição, a doutrina costuma dividir ela em elementos. São tipo categorias para facilitar o estudo, né? Isso, categorias didáticas, ajuda a visualizar as partes. Temos, por exemplo, os elementos orgânicos. São as normas que tratam justamente da organização do Estado, da estrutura dos poderes, como eles se relacionam, quais as competências de cada um. Exato. Aquelas regras que dizem o que o presidente pode fazer, o que o Congresso vota, como os tribunais funcionam, essa arquitetura toda. Depois, vem os elementos limitativos. Esses talvez sejam os que a gente mais percebe no dia a dia. São as normas de direitos e garantias fundamentais. Ah, o famoso artigo 5º da nossa Constituição de 88? Esse mesmo. Ele e outros, né? Funcionam como um limite para o poder do Estado. Tipo um escudo para o cidadão contra abusos. Fundamental. E não dá para esquecer dos elementos sociais. São aquelas normas que tratam de direitos como trabalho, saúde, educação, previdência. Direitos sociais que vieram de muitas lutas, né? Conquistas importantes refletidas no texto constitucional. E ainda tem outros, que às vezes são mencionados mais brevemente. Os elementos de estabilização constitucional, que são regras para momentos de crise, tipo defesa do Estado, estado de sítio. Entendi. Para manter a ordem. Isso. E também os elementos formais de aplicação, que são mais instrumentais, tipo regras de transição, quando a Constituição é feita, ou regras sobre como aplicar outras regras. Ok, então ela é bem completa por dentro. E essa estrutura toda, ela pode variar de país para país, né? Isso leva às classificações das constituições. Exatamente. Existem várias formas de classificar.
Uma bem comum é quanto à forma. Tem as escritas, que é o nosso caso aqui no Brasil. Um documento único, organizado. Isso, um texto codificado. E tem as não escritas ou costumeiras. O exemplo clássico é o Reino Unido, onde a Constituição é formada por leis importantes, decisões judiciais e muitas convenções e costumes ao longo da história, não um documento só. Curioso isso. E quanto à estabilidade? Já falamos um pouco disso com a supremacia formal. Sim. Aí temos as rígidas, que são aquelas que exigem um processo especial, mais difícil para serem alteradas. A nossa é assim, né? O artigo 60 da Constituição detalha bem como se faz uma emenda. Requer mais votos, discussões. Isso, um quórum qualificado, 2 turnos de votação em cada casa do Congresso. E tem as flexíveis, que podem ser alteradas pelo mesmo processo que se usa para fazer uma lei comum, mais fácil de mudar. Isso levanta uma questão importante, né? Esse equilíbrio. A rigidez traz segurança, previsibilidade. Mas será que não dificulta demais adaptar a Constituição quando a sociedade muda muito rápido? É uma tensão interessante mesmo. Estabilidade versus adaptação. E quem é que pode criar ou mudar essa lei tão poderosa? Aí que entra a figura do poder constituinte. Isso. Outro conceito-chave. Tem o poder constituinte originário, é aquele poder que surge para criar uma Constituição totalmente nova. Geralmente aparece em momentos de grandes mudança, tipo depois de uma revolução, ou quando um país se torna independente, ou na redemocratização, como foi com a nossa de 88. E ele é ilimitado. Pode fazer o que quiser. Do ponto de vista estritamente jurídico, sim. Ele não está preso a regras anteriores, ele cria a nova ordem jurídica. Claro que, na prática, ele sofre influências políticas, sociais, históricas, mas juridicamente ele é a fonte primária. Entendi. E depois que a Constituição está pronta? Aí atua o poder constituinte derivado, também chamado de reformador. É o poder que a própria Constituição estabelece para que ela possa ser modificada por meio das emendas constitucionais. Ah, então esse não é ilimitado. De jeito nenhum. Ele é derivado, ou seja, ele existe porque a Constituição, criada pelo originário, permite. E ele tem limites impostos pela própria Constituição. E aqui é onde fica realmente interessante, né? Esses limites são as famosas cláusulas pétreas. Acertei? Na mosca, são elas mesmas. O poder derivado pode mudar muita coisa na Constituição, mas não pode nem mesmo iniciar uma proposta de emenda que queira abolir certos pontos essenciais. Que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º, né? Quais são mesmo? São 4 núcleos: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e, por fim, os direitos e garantias individuais. Esses são considerados o coração da Constituição, intocáveis pelo poder de reforma. Uau! É uma proteção bem forte para o sistema. Sem dúvida. Garante que a essência não seja desfigurada. Mas, claro, uma Constituição não é só um texto parado no tempo. Ela precisa ser aplicada, vivida. E aí entra a interpretação constitucional. Porque as palavras podem ter vários sentidos, ou a sociedade muda e surgem situações novas que não estavam previstas. Exatamente. O texto é de 88, mas a vida é de hoje. A interpretação é o que mantém a Constituição viva e relevante. E nesse processo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem um papel de destaque. O guardião da Constituição, como dizem. O artigo 102 fala disso, né? Fala assim, cabe ao STF, principalmente, dar a última palavra sobre o sentido das normas constitucionais. Mas essa interpretação não pode ser arbitrária, claro. Existem métodos, princípios. E ela não pode ser tão rígida a ponto de engessar tudo, imagina. Como fica aquela tensão que a gente falou entre estabilidade e mudança? Boa pergunta. É aí que entra, por exemplo, a interpretação evolutiva. O STF e outros tribunais muitas vezes buscam dar um sentido novo a uma norma antiga sem mudar o texto escrito, para adaptá-la às novas realidades sociais, aos novos valores. Tem algum exemplo disso? Um exemplo muito conhecido foi o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, lá na ADI 4277. O texto da Constituição não falava disso explicitamente, mas o STF interpretou os princípios da dignidade humana, da igualdade, da liberdade e entendeu que essa proteção deveria ser estendida. É a Constituição se adaptando. Entendi. A interpretação dá essa flexibilidade necessária. E para garantir que as leis comuns e os atos do governo respeitem a Constituição,
Aí entra o controle de constitucionalidade. É o sistema que verifica se as leis e atos normativos estão de acordo com a Constituição. Ele pode ser feito de forma difusa, por qualquer juiz em um caso concreto, ou de forma concentrada, principalmente pelo STF em ações específicas para isso, como a AD, Ação Direta de Inconstitucionalidade. É um mecanismo que garante a supremacia na prática. Ufa, bastante coisa, hein? Então, o que tudo isso significa, se a gente fosse resumir a ideia central? Bom, acho que dá para dizer que a Constituição é muito mais que um livro de regras. Ela é, assim, o projeto fundamental da nossa sociedade, organizada como Estado. O alicerce do Estado Democrático de Direito. Exatamente. Ela organiza o poder, mas, ao mesmo tempo, limita esse poder para proteger a gente, os cidadãos. É a principal garantia dos nossos direitos fundamentais. Ela busca um equilíbrio delicado entre ordem, liberdade, estabilidade e justiça social. Fundamental para a nossa vida em sociedade, mesmo que a gente não pense nisso todo dia. Com certeza. E toda essa discussão nos deixa talvez com uma reflexão final, né? Não uma resposta, mas algo para pensar. Manda aí. Como é que o direito e a sociedade como um todo lidam com essa tensão que é inerente à Constituição? De um lado, a gente precisa de estabilidade, de segurança jurídica. Por isso a rigidez, por isso as cláusulas pétreas, Uhum. previsibilidade. Mas do outro lado, a sociedade muda. Surgem novas demandas, novas tecnologias, novos valores. Então a gente também precisa de adaptação, de evolução. A interpretação evolutiva, as novas correntes, como o neoconstitucionalismo, tentam dar conta disso. Essa dança entre o que precisa ficar firme e o que precisa mudar. Exato. Navegar essa tensão entre permanência e mudança. Talvez esse seja o grande desafio contínuo da vida constitucional. Como manter a essência protegida, mas sem deixar que a Constituição vire peça de museu. Fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Bom, chegamos ao fim deste nosso papo sobre o que é a Constituição. Espero que tenha ficado mais claro para todo mundo que acompanha o Concurseja. Espero que sim. É um tema denso, mas fundamental. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. E para quem nos ouve, fiquem ligados nos próximos conteúdos aqui do Concurseja. Temos muito mais aulas, dicas e materiais para ajudar na sua preparação. Continue estudando com a gente. Até a próxima. Até mais, pessoal. Bons estudos!